Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Um papo ótimo aqui com a Bia, pesquisadora, está fazendo PhD em Cornell University, tem 6 anos aí de experiência em organização privada, falando da parte de tecnologia, tendências emergentes no meio de pesquisa, educação, estratégia, um monte de coisa. Ô Bia, eu queria falar assim, acho que na década passada, né, teve aquele casamento, né, com o japonês, com a Hatsune Miku, né, que foi com uma realidade virtual aí. Você acredita que isso no futuro vai ser algo comum? Se a gente pensa no sentido de comum, de uma grande parte, né, das pessoas começam a casar, né, ou a ter relacionamentos com objetos virtuais, né, eu sempre brinco assim, que o futurólogo, né, ou quem faz estudos de futuros, etc., a gente não gosta de prever, né, a gente gosta de falar de possibilidades. A gente sempre vai ter tensões contra isso. A sociedade japonesa, por exemplo, por que isso acontece, vamos dizer, entre aspas, com uma certa facilidade maior, né, do que a gente está vendo, por exemplo, numa sociedade como a brasileira? Porque já existem alguns valores, né, de você entender objetos com alma, né, de você ter uma relação religiosa. Não quero ir muito nisso porque eu não sou tão especialista em cultura japonesa, mas você tem alguns fatores ali que ajudam aquela sociedade a assimilar melhor um objeto com essa relação de tipo, nossa, esse objeto faz sentido eu ter uma relação afetiva com ele. Então, numa sociedade como a brasileira, eu acho que a gente ainda vai enfrentar bastante resistência. Eu estou fazendo uma pesquisa no momento, estudando sobre, principalmente, mulheres que estão vendendo fotos eróticas, fantasiadas, né, fazendo cosplay, em plataformas que a gente fala de plataformas de apadrinhamento, né? Então, você paga por mês um valor e essas meninas, né, claro, também tem homens, né, também tem pessoas queer, vão lá e te dão essas fotos eróticas. E eu acho que essa relação, por exemplo, tá começando a não ser tão tabu, né? De você falar, tá, eu tenho essa pessoa aqui, eu posso fazer isso. Tipo, isso não é... A gente não tá olhando mais com aquela moralidade que a gente olhava. E se a gente pensar, é uma relação virtual. Eu, pelo menos, eu gosto de comparar, né? Essa virtualização da intimidade, né? De você não ter aquele aspecto, vamos dizer assim, de real, físico, né? Ou de alguém que você, vamos dizer assim, conhece do jeito antigo, e é aquela coisa da moralidade de não faça essas coisas sexuais, né, com estranhos ou com coisas na internet. A gente já está mudando muito isso. A pandemia mostrou muito isso, né? A gente teve esse aumento, por exemplo, no número de pessoas nesse tipo de serviço, porque as pessoas estavam sozinhas em casa e elas não podiam encontrar, né, outras pessoas. Então elas começaram a quebrar um pouco esses tabus de tipo, nossa, não, beleza, tipo, eu, né, do lado das criadoras de conteúdo, de tipo, eu tô segura, tô em casa, vou tirar essas fotos e tudo bem, que é o que eu tô vendo com as minhas entrevistadas, e do outro lado, os clientes de tipo, nossa, tudo bem, isso aqui é um serviço, né, que eu quero, que vai me satisfazer afetivamente e sexualmente. E aí eu penso, né, o quanto, se você não soubesse que aquela pessoa é real, que diferença faria? Porque a gente está vendo essa emergência de avatares hiperrealistas. A gente está vendo algumas streamers agora que elas colocam marcadores, né, para renderização 3D. Então, ela está aqui falando, só que na verdade quem as pessoas estão vendo é o avatar, né, do outro lado. E as pessoas engajando com isso. A gente está vendo, por exemplo, a Riot Games, né, que faz o League of Legends, criando uma banda virtual, e as membros, né, do KDA, que é essa banda, elas têm conta social media, né? Elas vão fazer entrevistas, e claro, tem uma dubladora ali por trás, mas tem toda uma equipe que faz o roteiro delas, pensa nessa personalidade. E eu fico pensando assim, se a gente já tá, né, normalizando esse tipo de coisa, qual que é o pulo para isso, por exemplo, pra gente se relacionar com o virtual, né? Eu sempre acho que o virtual e o real, ele é uma fronteira que, na verdade, ajuda a gente a entender algumas coisas. Então é mais uma questão, vamos dizer assim, semântica mesmo, de palavra, do que realmente
tem uma fronteira hiper definida, assim, de tipo, isso aqui é virtual, isso aqui é real. Né, eu acho que quando a gente olha jovem, a gente vê muito isso. Das vezes eles não verem quando a gente está estudando criança, né? Da criança fala assim, nossa, mas você não sabe que isso aqui é de mentirinha, né? Isso aqui é virtual, tipo... E para criança a gente percebe muito que essas barreiras elas caem. Então eu vejo que tem tecnologias que estão possibilitando essa virtualização, né, da intimidade. Não, e falando um pouco desse cenário, né, quer dizer, com certeza você sabe, né, nessa sexta-feira, amanhã, vai começar a CCXP, né, que vai ser com uma meta ambiciosa, acho que se não me engano, de levar 100 milhões de pessoas, né, Você acha que isso pode ser um turn point, assim, desse modelo, quer dizer, de eventos, assim, quer dizer, eu acho que não vi nenhum evento parecido como esse, com uma expectativa tão grande de tantas pessoas. E aí, sei lá, se vai existir depois o físico, depois que você tem né, você consegue botar 100 milhões de pessoas dentro de uma plataforma. O que você acha disso? Ele pode ser um turn point? Uma coisa que eu observei muito, assim, eu antes da pandemia, eu tinha ido na CES, né, que é um evento bem grande que acontece em Las Vegas de tecnologia, para olhar algumas tendências. E aí depois eu estava aqui em Austin, bem quando o South by Southwest foi cancelado. Uma das coisas que a gente tem essa tendência, né, da virtualização de eventos, a gente tinha possibilidades, né, no sentido que a gente fala de affordances, né, a gente tinha muitas possibilidades, então a gente pode ver que nesse momento que a gente viveu, a gente, tipo assim, não teve grandes disrupções no sentido tecnológico, né? Tipo assim, Zoom tava aí, né? O webinar tava aí, educação à distância tava aí já há bastante tempo. Só que o que aconteceu é que existiam muitas tensões, né, de vários grupos, pessoas às vezes não acreditarem ou não quererem, e aí terem sido obrigados. Então, eu acho que isso foi um turning point interessante, porque obrigou muitas pessoas que tinham essas tensões a experimentarem, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que a gente não consegue superar ainda, né? E eu acho que tem uma questão, né, de novo, de affordance, né, da tecnologia, que é, por exemplo, eu sempre brinco com meus alunos, assim, dessa questão que a gente fala que é a fatiga do Zoom. É muito estranho para um humano, né, do jeito que a gente faz a nossa cognição, de ficar assim 3 horas, às vezes olhando para uma tela e sorrindo e fazendo né, ou dando joinha, tá mudo, porque são coisas que a gente ainda não conseguiu superar mesmo, e questão de cheiro, questão de linguagem corporal. A gente tem algumas tecnologias que fazem isso, né, tipo avatares, né, virtualização, mas a gente não consegue reproduzir essa experiência perfeita. E a questão do evento, né, o evento é muito maior que o conteúdo. E eu acho que isso a gente ainda não conseguiu superar, ou pelo menos os eventos que eu vi, a gente não teve grandes exemplos interessantes nesse sentido, porque, por exemplo, um evento de entretenimento, né, não é só o conteúdo, os palestrantes, as coisas que estão sendo feitas lá. É também aquela pessoa que você conversa na fila, que você nunca imaginou que você iria falar com ela. Aquele, às vezes, barzinho ou dogão que você vai comer no intervalo de uma palestra ou outra, e aí você também acha gente que nem você. Algumas dessas coisas ainda faltam, né, e por isso que a gente vai voltar, assim, a ter evento físico, mas alguns eventos que eles eram mais conteudistas, né, que esse era o foco neles, eu vejo que vai ter uma virtualização muito grande, sim. A ideia é ter uma expansão do virtual, porque a gente percebeu que dá para fazer, dá para ser legal, tem muita coisa aí para melhorar e para expandir, só que ao mesmo tempo o físico também era muito legal e a gente está com saudade, e a gente ainda precisa e a gente ainda não conseguiu substituir. Vamos lá, eu vou dar um pulinho agora pro futuro com você. Você sabe se existe algoritmos criativos que não seja em cima de legado, como se fosse algoritmo de criatividade? Essa questão da previsão, né? Eu sempre gosto de explicar, porque por isso que eu sempre tenho muito cuidado quando a gente fala assim, Bia, o que vai acontecer no futuro?
que eu acho que tem muito a ver com essa vontade nossa de certezas, né? E faz sentido pro capitalismo que nós vivemos, né? Industrial, essa coisa de tipo, putz, eu preciso ter o input na fábrica, né? Para eu saber exatamente o output. Então, às vezes é difícil pra gente, né? Para os sistemas que nós estamos acostumados, a gente lidar com a ideia que, na verdade, tipo, previsões não existem, né? A gente não consegue. Ninguém, eu sempre brinco assim, eu falo, gente, ninguém foi numa máquina do tempo, viu o futuro como ele é, aí voltou e fala, gente, vou contar pra vocês, né? O que a gente tem é entender forças, né? Ter esse cuidado de entender forças, de olhar essas possibilidades, mas eu acho que um papel interessante de quem olha estudos de futuro, né, é principalmente entender essas movimentações para alertar e para a gente conseguir pensar qual que é a probabilidade que a gente mais quer que aconteça, ou que a gente gostaria que faz sentido pra gente, né? Vou dar um exemplo que eu acho, o exemplo da pandemia, que eu até falei recentemente, que, por exemplo, quando começou, os cientistas eles começaram a criar os modelos de previsão, né, de quantas pessoas elas iriam morrer, né, quantas pessoas iam ficar doentes, aí falavam, poxa, estamos aí, né, 1 milhão de mortos, vai ser assim, vai acontecer isso. Isso não aconteceu. E aí as pessoas ficaram, e aí? Não aconteceu, viu? Tava todo mundo errado. E exata a ideia, né, da previsão, a previsão ela é interessante exatamente se a gente faz ela no sentido disso, de alertar a algo que pode acontecer. Porque a gente consegue fazer modelos para entender tendências, para entender padrões, só que existem variáveis e o próprio modelo atua para mudar a previsão que a gente fez, né? Então, se a gente teve esses modelos científicos que mostravam para a gente o que poderia acontecer, ainda bem, porque ao olhar para eles, a gente conseguia fazer coisas para com que aquele modelo nunca acontecesse. Então, isso que eu acho que é a beleza do nosso tipo de trabalho. Esse trabalho de tipo, olha, a gente está vendo essas possibilidades, a gente tem esses cenários prováveis aqui, ó. Esse cenário, às vezes, mais provável do que o outro. E a gente tem método, né, para conseguir ver quão mais provável é um ou quanto mais probabilidade tem o outro, né? Ainda mais dependendo da pergunta que é feita. Eu sempre falo isso, tipo, gente, mas qual que é a pergunta? Qual é a nossa visão? O que a gente está querendo descobrir? Porque dependendo da pergunta que você faz, você muda completamente o método que você vai utilizar. E aí, olhando isso, a gente consegue pensar, tá, qual que é a força política, né, a força política social de mudança da nossa própria, do próprio cenário que a gente propôs, né? Então, eu acho isso muito interessante quando a gente pensar, porque muitos pesquisadores de tendência, às vezes, eles não percebem a importância que tem as tendências que eles estão estudando e como eles colocam isso para o mundo, que aquilo tem uma força de comunicação das pessoas acreditarem, e principalmente, assim, se você está muito perto de uma indústria que tem a possibilidade de pegar aquele cenário que você criou e moldar ele, né, e colocar para que aquelas coisas aconteçam mais. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, a fazer essas análises e pensar sobre isso, porque isso tem força, sim, né? Essas coisas que a gente coloca para fora. Então esse é o ponto número 1. Eu acho que quando a gente fala de algoritmos criativos, a primeira pergunta é, o que é criatividade? O que a gente considera como criatividade? Pelo menos eu vejo criatividade como essa capacidade de você, né, criatividade é aquilo, né, cria atividade, então é uma atividade, né, uma coisa ativa que você está fazendo de criação, essa coisa de você moldar o novo. Então o que acontece? Hoje a gente tem alguns algoritmos, e algoritmos, né, a gente tem aquela explicação básica para o pessoal que às vezes não conhece, que é como se fosse uma receitinha de bolo. Você coloca, se acontecer isso, vai acontecer isso outro, e aí se você seguir todas essas instruções, vai ter esse resultado aqui. O que a gente está vendo hoje em inteligência artificial é principalmente esses movimentos de você jogar, por exemplo, alimentar, né, o algoritmo com dados, pode ser às vezes com imagens, e aí você coloca o que você está imaginando que vai ser o output. Eu quero que seja criado um roteiro, né? Como a gente tem esses algoritmos que já criaram roteiros, e a gente já tem um filme, né, até gravado, com o roteiro feito por um algoritmo que se alimentou de roteiros já existentes.
a gente tem, por exemplo, arte algorítmica, né? Então, basicamente, o que aconteceu? Você alimentou uma inteligência artificial com pinturas diferentes e aí colocou a ideia, né? Coloca o output, tipo, agora crie, né? A partir disso que foi alimentado, o que o algoritmo entende como arte. Só que eu, pelo menos, eu olho e eu acho que é interessante a gente desmistificar a tecnologia e como essa coisa mágica, né? Porque eu vejo muito isso. A tecnologia é criada por alguém, né? Tem um humano ali por trás, um humano com valores, um humano que tem consideração do que é arte, do que é roteiro, né? E outras pessoas também foram envolvidas em todos esses processos de verificação, de treinar, né? De escrever. Então, por mais que às vezes o código em si, vamos dizer assim, a gente tem aquela coisa da caixa preta, né, de inteligência artificial, que a gente fala. Que é tipo, nossa, você não consegue nem entender ou então fazer uma retroanálise do que aconteceu ali, como é que o algoritmo ele chegou naquele resultado. Mas você teve muita mão humana ali no meio, né? Então, a ideia é, Bia, existem algoritmos criativos? Sim, porque eles estão ali criando, fazendo uma atividade. Só que não quer dizer que o algoritmo ele é autônomo, que ele não teve um humano ali por trás, que colocou trabalho e que colocou as suas definições ali para que aquilo fosse criado. Deixou um ótimo gancho pro último bloco, porque aí a gente vai falar de futuro, ali eu vou falar de singularidade, aí vamos ver até o momento que a gente vai falar de algoritmos autônomos. Pessoal, vamos fechando aqui o segundo bloco e estamos indo aí pro terceiro, esse papo ótimo aqui com a Bia. Até logo mais. Future Hacker. Life. Path. Future.